dia! Estamos começando mais um Papo.com. O tema de hoje é o mercado publicitário brasileiro. Nós trouxemos aqui no estúdio o Aldo Muino, atual diretor de operações da Gotcha. Tudo bom, Aldo? Tudo bem, e você, Seja bem-vindo Isabela? ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade. Bom, a gente viu aqui que a Zenith Optimedia fez uma previsão de que o Brasil deve aparecer como o quinto maior mercado mundial da indústria de publicidade nos próximos anos, ultrapassando o Reino Unido. Como você avalia essa colocação? Bem, sem qualquer surpresa, não podemos desassociar o mercado como um todo, a economia do país como um todo, com o mercado publicitário. Recentemente o Brasil ultrapassou a economia do Reino Unido e o mercado publicitário não seria diferente. O mercado publicitário brasileiro sempre foi um item de vanguarda na economia brasileira, desde os primórdios. Então, para mim, eu avalio positivamente, mas sem qualquer surpresa. E você acredita que essa colocação está ligada ao crescimento do mercado publicitário no mundo online? Também, não podemos também desassociar o mercado, o segmento online do offline. É um mercado como um todo, ambos são complementares. Hoje você não consegue mais pensar em publicidade sem considerar o online. Quais são as maiores dificuldades que o mercado publicitário brasileiro enfrenta atualmente? Atualmente existe digamos, uma situação relativamente nova para os publicitários, não que isso seja uma particularidade do mercado brasileiro, mas sobretudo em função das classes emergentes. Hoje essa classe emergente ela consome publicidade, mas ela também é exigente. Há não muito tempo atrás, quando você pensava em comunicação para as classes mais baixas, você pensava em qualidade baixa também. Mas essa era da comunicação tosca, ela já acabou. A não ser quando é assumidamente tosca. Mas isso não necessariamente é dirigido para as classes mais baixas, muito pelo contrário. Às vezes o nível de compreensão das classes mais altas é maior quando se diz respeito a uma comunicação, digamos, tosca. Em contrapartida, quais foram as maiores conquistas do mercado brasileiro nesse meio? O Brasil sempre a comunicação brasileira ela foi de ponta. Ela compete, pelo menos do ponto de vista de criatividade, e mesmo sobre a produção brasileira, ou seja, nós temos aí alguns padrões internacionais reconhecidamente de qualidade. E a comunicação brasileira ela sempre esteve entre as melhores do mundo. Então, os resultados dos grandes festivais internacionais comprovam isso. Bom, você já comentou que a classe média está emergindo cada vez mais nesse meio. Como você acha que o mercado publicitário pode trabalhar com essa classe média de uma forma positiva? É um grande desafio, sobretudo convencer os anunciantes de que a classe média emergente ela tem uma avidez por consumo, ela acredita muito na marca, então a força da marca é muito importante. Então o maior desafio é consolidar marcas. As pessoas querem projetar determinadas situações que até recentemente ela era muito distante do dia a dia delas. Então a valorização da marca, sobretudo, é muito importante, principalmente quando existe uma comoditização de produtos. Hoje é difícil de você ter um produto que só você tem, com atributos exclusivos, é muito difícil. Então o que determina a escolha por esta ou por aquela marca é sobretudo a marca. E a publicidade tem um papel preponderante nessa questão. Cada vez mais o mercado brasileiro está assumindo uma preferência pela televisão paga, onde a publicidade é muito restrita. Como que as marcas podem driblar essa dificuldade? Eu não diria driblar e eu também não diria restrita. É uma questão de adequação, porque afinal de contas, o assinante de uma TV paga, o nome já diz,
ele paga para assistir a determinada programação e ele não paga para assistir propaganda. Então você tem que, não dá para você se planejar da mesma forma com que você se planeja na mídia aberta. Mas eu vejo que esse cada vez mais é em função da baixa penetração ainda da TV a cabo no Brasil. Então, obviamente, os crescimentos são exponenciais. Mas a TV aberta, ela tem uma linha de comunicação muito mais, eu diria, mais agressiva, muito mais presente, enquanto na TV a cabo você tem que ter uma certa sutileza, principalmente na programação, não necessariamente no conteúdo. Bom, nós vamos fazer uma pausa para os intervalos e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Papo.com. Nosso tema de hoje é o mercado publicitário brasileiro e nós estamos aqui com o Aldo Moinho. Bom, no último bloco você estava comentando da TV paga, do comerciais em TV paga. As pessoas normalmente elas não querem ver propaganda em televisão paga. Em redes sociais, por exemplo, no YouTube, os comerciais, aqueles 5 segundos iniciais de propaganda é uma coisa que costuma irritar as pessoas. Como você acha qual é a solução para as marcas trabalharem esse tipo de propaganda nesse tipo de ambiente? Uma solução mágica não existe. Acho que temos várias possibilidades. Mas eu considero, sobretudo, desde que a propaganda não seja, a mensagem não seja, digamos, invasiva. Então, numa TV a cabo, difícil de alguém aceitar breaks comerciais convencionais como existe na TV aberta. Agora, eu não vejo problema algum, por exemplo, de você dar um nome para uma sessão de cinema, como isso já acontece. Entendo que isso não incomoda. Eu diria até que incomoda mais alguns intervalos nas programações a cabo, a própria propaganda dos próprios canais. Então, você tem determinados canais que tem aqueles intervalos intermináveis com propaganda da sua própria programação. Isso incomoda. Tá? Então, evidentemente, você tem que considerar essa programação de uma forma diferente da TV a cabo, mas não que seja, digamos, um crime você veicular um comercial, desde que ele não tenha essa postura invasiva na programação. Essa questão do YouTube é interessante, só que isso tem muito a ver com a tecnologia e que ainda nem todas as TVs proporcionam isso. Bom, a gente comentou aqui do YouTube. Como você avalia o uso das redes sociais pelas marcas brasileiras? Como eu já disse no início, né, é fundamental. Você não pode mais, da mesma forma que você, alguns anos atrás, você não podia deixar de contemplar no seu plano de mídia uma campanha, material de ponto de venda, mídia exterior, rádio, mídia impressa. E hoje, o online ele faz parte disso. Né? Então, eu resisto em fazer uma análise separada. Tá? Então, não dá para dizer é tão importante quanto, não existe essa hierarquia. Claro que depende muito do público que você quer atingir, como você quer atingir. Mas eu entendo que o segmento online ele faz parte de um todo. Então, eventualmente, ele pode ter um peso maior ou menor, dependendo da sua estratégia de comunicação. Uhum. E para quem produz publicidade, qual que você acha que é o maior desafio em relação à diferença de publicidade offline e de publicidade online? O olhar é outro, tá? Determinados cuidados que você tem que ter com relação a campanhas, filmes, seja lá o que for que você vai fazer dentro das redes sociais, seja no Facebook, seja no Google, não importa.
você tem que pensar que o comportamento da pessoa que está assistindo a sua mensagem é um comportamento muito mais ativo do que passivo, se comparado quando ele está lendo um anúncio numa revista convencional. Tá? Então, quando você pensa em publicações digitais, por exemplo, você, pode replicar essa revista inteira num tablet, perfeito. Mas há uma necessidade de interação, por exemplo. Então, você não lê uma revista no tablet, embora o conteúdo seja o mesmo, da mesma forma que você lê numa revista convencional. Tá? Então, você precisa, do ponto de vista criativo, inclusive, o pensamento é o mesmo, a estratégia pode ser a mesma, a mensagem pode ser a mesma, mas ela tem que ser transmitida de uma forma diferente, considerando o comportamento diferente dessa pessoa que você está impactando. Sim. Bom, você já foi diretor de marketing de empresas como a Sony Ericsson e a Sharp, e atualmente você é diretor de operações da agência Gotcha. Então você já esteve do lado da visão do cliente e agora você está do lado da visão da agência. Como que você avalia que as marcas elas enxergam o atual mercado publicitário? Eu vivi como cliente situações muito diferentes do que acontece agora. Isso vai entregar a minha idade, né? Mas eu vivi uma época em que praticamente a área de comunicação de marketing ela não era contestada. Era tudo muito mais simples no sentido de você não tinha essa variedade de opções que você tem hoje. Então, você fazer um plano de mídia era muito fácil, você precisava ter um budget, e aí você fazia aquela campanha tradicional dependendo do target, evidentemente, mas você fazia uma programação de TV cercada de anúncios de mídia impressa, outdoor, etc. Né? Hoje a velocidade é muito maior, etc. Então, essa experiência que eu tive anteriormente, ela traz para o mundo de hoje uma visão digamos, um pouco mais objetiva no sentido de poder contestar determinados posicionamentos, né, da agência. E quando você está na agência, você tem um olhar um pouco mais crítico, porque você sabe um pouquinho do outro lado. Então, quando você pensa em marca, tá, as empresas elas sabem da importância de um posicionamento de marca, que hoje é o que define o sucesso ou não de um produto ou de uma empresa, né? Então as pessoas sabem que é importante, mas eventualmente não dá a devida importância, sobretudo do ponto de vista de investimentos. Certo. E quais, assim, rapidinho, quais são as suas apostas no futuro da publicidade no Brasil? Sempre crescendo, como sempre foi. A publicidade brasileira, ela como eu disse, ela é de vanguarda, sempre foi. E eu acho que o principal desafio para que haja um salto maior é, sobretudo, convencer esses novos anunciantes de que é necessário fazer uma comunicação de qualidade, sobretudo do ponto de vista de produção. E acreditar um pouquinho mais no olhar publicitário. Não que eu diga que pesquisa não é importante, claro que é importante, é muito importante. Mas a pesquisa, por exemplo, ela não pode engessar, ela pode nortear. Há pouco tempo atrás, um publicitário disse isso, né? Você tem, se fosse se basear apenas em pesquisa, nós não teríamos alguns produtos e alguns posicionamentos de marca que nós temos hoje. A pesquisa diria o contrário. Certo. Então, eu acho que é importante que haja um pouquinho mais de confiança nas agências de propaganda. Tá bom, Aldo. Obrigada. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. Obrigado. Obrigada pela sua participação. O Papo.com fica por aqui. Até a próxima.